Já estava há alguns dias em Fernando de Noronha, conhecendo tudo que eu podia dentro do pouco tempo que eu estava aqui. Sentado na Cacimba do Padre, uma praia linda, cercada de amigos, foi a hora em que eu senti algo diferente. Tinha passado esses dias com muita alegria, sorrisos, brincadeiras, mas parecido com um turista clássico, e isso foi maravilhoso. Precisava disso. Mas agora minha alma começava a precisar de uma outra coisa de Noronha, algo que eu sabia que ela podia me dar também. Tinha mais ou menos, né? Essa aqui era a praia da Cacimba do Padre, super linda. Cara, mergulhar nessas pedras aqui foi algo fantástico. Vários peixes incríveis também, mas tem uma passagem entre essas pedras que são um símbolo de Noronha, cara. E ali no meio é fantástico, é um canyon maravilhoso. Noronha é uma mistura de isolamento com estar presente, sabe? Em um lugar que é razoavelmente tocado e que há uma grande preocupação de que continue assim. Isso é maravilhoso. E às vezes gera conflitos, né? Eu soube agora há pouco que um barco que aparentemente tentou pescar, foi multado em R$200 mil. É um lamento que isso tenha acontecido. Tá na regra, né? A gente sabe que não pode fazer isso, né? Não sei se foi esse o caso, né? Certamente a justiça vai dizer o que aconteceu e tal. Mas a gente tem que respeitar certas coisas porque, infelizmente, no mundo somos muitos. E o que era possível fazer quando eram 100 milhões de habitantes no mundo, ou 1 bilhão de habitantes no mundo, certamente com 8 bilhões, sei lá, 7, 8, 10 bilhões, não é possível. Não dá para todo mundo fazer o que quer. E aqui, esse lugar, eu acho que é um exemplo de como a vida natural seria... Não dá pra dizer sem a gente, mas quase, sabe? Para que a gente olhe para nossas praias no Rio de Janeiro, São Paulo, na Bahia, onde for, no Rio Grande do Sul, e a gente note que, cara, podia ser melhor, que já foi melhor, e que a gente tem como objetivo tentar fazer com que a nossa convivência com a natureza seja saudável o suficiente para que a gente chegue mais perto desse ideal que tá aqui. É o que eu acho, é o que eu sinto. Então é importante, dou todo o meu apoio ao pessoal da preservação, assim, eu acredito que isso é um trabalho muito importante. Eu acho que às vezes pode acontecer exageros, como qualquer coisa, mas... E nada diminui o trabalho que eles fazem. Outra coisa em Noronha que é incrível, é que tem um aspecto quase místico, assim, da ilha, sabe? De estar distante, de você olhar para todos os lados que tem mar e imaginar que a Terra tá bem longe. Inclusive no Brasil, sei lá, 2 dias de distância, 3, dependendo do barco, dependendo da situação. Isso cria um isolamento físico e na mente também muito prazeroso, cara. Que tem um certo mistério e um respeito com a natureza, assim, para mim, pelo menos, que é maravilhoso. E eu gostaria de ficar mais tempo algum dia, apesar de ser bem caro, são taxas progressivas. Pelo que eu vi ali, para uma pessoa ficar 30 dias aqui só de taxa, para um dia é pouco, assim, acho que uns R$100, mas para um mês eu acho que são R$7 mil para você ficar aqui. E, poxa, adoraria entrevistar pessoas aqui, conhecer a história as histórias de vida das pessoas que moram aqui, isso seria magnífico, né? Porque como influencia na sua vida, na vida de uma família, de uma sociedade, viver isolado dessa forma, né? Nesse paraíso incrível. E eu adoraria abordar esse aspecto, ficar tipo, pelo menos um mês aqui, talvez 2. Mas sai fora do meu orçamento, não sei, do programa também. Quem sabe em outro momento, vamos ver. Agora eu também não tô com o meu barco, né? Mas eu vou voltar com o balanço com certeza em outro refeno e eu me apaixonei por Fernando de Noronha, de verdade. Não só a natureza, mas o local. As pessoas foram muito queridas, as pessoas que eu conversei aqui. E tenho certeza que uma cidade tem um espírito grandioso, magnífico, que é digno do lugar onde ela tá, assim. Um lugar isolado, lindo, com muitas das coisas que o Brasil tem de melhor, eu diria. Demais. Então, voltando sem conhecer a Baía dos Porcos, mas de forma alguma fracassado. Foi bem legal o que aconteceu ali também. Uma pena. E tem que alguma coisa ficar pra próxima vez, caramba. Tenho certeza absoluta que essa não é a minha última vez em Noronha. Eu me encantei com o lugar. A busca do melhor café de Noronha, vamos procurar aqui. Essa é a Vila dos Remédios, o ponto mais urbanizado de Noronha.
onde ficam os principais comércios, administração, etc. E aqui também dava para perceber um pouquinho mais a rotina dos moradores. Não que não existam turistas aqui há muitos, mas é onde a maior parte da vida de quem mora aqui acontece, eu imagino. Que linda, hein? Tá na praia, tem que tomar cuidado para não pisar em cima e levar uma ferroada. Mas linda, cara. E aliás, tá um pôr do sol fantástico também. Hoje foi um dia mais calmo, mais tranquilo. Mas eu quero dar uma caminhada e conhecer uns lugares tipo o Museu do Tubarão, os lugares mais silenciosos, assim, dar uma caminhada mais introspectiva. Estou sentindo falta agora. Senti falta de uma caminhada mais introspectiva, porque foi muita festa, muita coisa legal, assim, um monte de gente, o que é legal pra caramba, e eu amei, não me entenda errado. Mas eu senti falta de um diazinho assim mais zen, mais filosófico, para uma viagem mais interior, junto com a viagem do lugar aqui. Então vamos começar por um museu e vamos ver, vamos descobrindo o que mais tem aí, caminhando meio que aleatoriamente, assim. Tem umas lojinhas no Porto aqui bem bonitinhas. Legal. Tem os caminhos que eu vi no Google mais pro norte. Espero que seja trilha, que aí não tem carro. Eu queria dar uma caminhada. E esses barulhos de carro, com o negócio mais zen, eles atrapalham um pouco. A gente não pensa muito no lado cidade de Noronha, né? Sempre vê os paraísos naturais. Mas tem também uma cidadezinha, né? Que era nós tem. Olha lá o Museu do Tubarão. Bom, esse lugar é uma homenagem aos tubarões e é uma homenagem justa, né? Porque são animais magníficos. É verdade que a gente tem um medo primitivo deles, assim, né? Porque, afinal, alguns deles podem nos fazer mal bastante, tipo, devorar a gente. Mas a gente tem que pensar também que são meio raros esses casos, né? Choca quando acontece, óbvio que sim, mas há animais que matam muito mais seres humanos. E é necessário uma certa compreensão também para evitar esses acidentes, mas são animais importantíssimos e incríveis. E esse museu aqui é um restaurante também, bem legal, vale a pena conhecer, pertinho do porto aqui, tranquilo. E tem um espaço bem gostoso, acho que se tivesse mais tempo voltaria aqui para comer alguma coisa, tomar um café. Muito legal, que lugar esse aqui, né? E tem outra coisa que eu achei legal eles homenagearem, que é aquele barco lá, ó. Que era a Expedição Penacova, que nos anos 80 alguns velejadores vieram até aqui, o que parecia ser impossível, só coisa que estrangeiros faziam com barcos bem maiores, né? E essa expedição deu origem a Refeno, cara, que a gente tá aqui agora. Então, aquele barquinho ali, ó, essa galera que veio, foi genial, foram corajosos, ao mesmo tempo uma coragem com sabedoria, eles sabiam navegar, sabiam, né, eram bons, com certeza eram bons marinheiros e trouxeram, metaforicamente, a gente aqui, cara. Demais. Pô, deu uma emoçãozinha de imaginar essa galera velejando pra cá, depois que a gente, né, atravessou. E, cara, assim, foi tranquilo, né, pra gente. Era um barco de 40 pés, maior, a gente sabia já como é que era a travessia, tinha barco da Marinha, outros barcos, monitorado, tudo. Mas quando essa galera veio, ninguém tinha feito, né? Não tinha GPS, cara. Tinha muita gente que nas regatas, com outros barcos juntos, perdia a ilha, passava reto. Essa galera aí, eu consigo imaginar deslumbramento, né? De fazer uma viagem assim e o medo também. Eu imagino chegar, cara. Quando chegaram, deve ter sido incrível também ver uma Fernando de Noronha ainda mais pura, assim, né? Que momento. Outra coisa que eu achei incrível foi olhar ali em alguns gráficos a história geológica da ilha. E é uma coisa que tem bastante curiosidade também, como se formou, né? Como no meio do oceano, tudo aqui na volta é 5 mil metros de profundidade, 4 mil, né? E de repente ergue-se essa montanha gigante aqui, que é Noronha. E depois tem Atol das Rocas e uma série de outros alto-fundos, né? Que quase saíram
para cima da água, mas não. Tá, são montanhas que estão ali pertinho, a gente pode navegar por cima, tem umas que tem 100 metros, 50 metros de profundidade, mas estão ali. Canhão Vickers Armstrong, modelo 19, de 1917, parece? Pô, é um canhão da Primeira Guerra. Acho que sim, né? Agora tá tudo fundido aqui, mas isso aqui devia ser... Pô, a última tecnologia em 1917, né? Aqui é uma manivela aqui. Para não esquecer o passado militar da ilha, né? Que, aliás, antes do turismo, eu acredito que tenha sido o grande motivador de tudo aqui, né? O lado norte da ilha tem uma vibe bem diferente dos outros lugares que eu fui em dias anteriores. O ser humano é bem complicado, né? Porque o nosso comportamento e às vezes a nossa existência, na real, assim, né? Tipo, no número que somos, acaba destruindo muito a natureza. E eu acredito que, assim, muitas formas de diminuir isso, com certeza, mas algum impacto sempre tem. E a gente, não dá para pensar que 10 bilhões de pessoas não vão ter um impacto de desequilíbrio até, né? Não sei se o mundo está preparado para ter tantos seres humanos. E a gente tem que fazer o nosso melhor para que as coisas, para que essa destruição seja a menor possível. A gente tenha, né, esses nossos netos e sei lá quantas gerações ainda tenham isso para ver em alguns pontos, pelo menos. Também o ser humano é um animal complicado porque a gente rompeu com o mundo natural, né, de certa forma. A gente não consegue mais viver de forma natural. E a gente construiu uma sociedade com base na cultura e que renegou um pouco nossos instintos. Isso foi bom, eu não estou falando que é ruim, é maravilhoso, mas tudo que nada é só 100% bom, nada é 100% ruim. E a gente tem esse pensamento contraditório, porque a gente ama isso aqui, mas ao mesmo tempo é muito difícil para a gente conseguir preservar, porque a gente precisa de um conforto que às vezes atrapalha isso aqui. Em pequeno número menos ou não, mas em grandes números sim, e por isso que a ilha tem um controle e acho justíssimo, né? É caro, é chato, eu gostaria de ficar um tempão aqui, mas eu entendo. E é como conciliar essas duas coisas, né? Tipo, eu acho que a gente... São paradoxos, cara. Tem coisas na vida que a gente não resolve, a gente só administra. Tá meio que na fundação do ser humano moderno, das sociedades, né? A gente altera a natureza para viver do jeito que a gente vive. E para viver no veleiro, para viver numa casa, né? Não estou de forma alguma me excluindo dessa posição. Mas a gente tem que administrar, e há casos de boas administrações, né? De menor impacto. E aqui eu acho que nem é o caso da ilha. Aqui o caso é um símbolo. É um símbolo de como as coisas eram sem a gente. Não completamente, porque tem pessoas aqui, mas acho que você entendeu. Né? E aqui é um padrão, um ouro, um teste para a gente mirar de chegar próximo nos lugares que a gente vive. Quem sabe um dia a gente consegue fazer a Baía da Guanabara ficar 30% disso, sei lá. Buraco da Raquel. Eu não posso deixar de falar que os nomes aqui, eles têm uns... Tem uma coisa meio... nem vou falar. Não pode descer lá, o que me deixa triste particularmente, mas eu entendo e eu tô aqui para respeitar. Que lugar, cara, que lugar. Inóspito, né? Mas lindo de se ver. Tipo, não é um lugar pra... Não tem praia, são pedras, não dá para corar. Mas o propósito deles é outro. Ele nos dá o sublime, que é uma coisa diferente do belo, que pode estar junto. Mas... que desperta alguma coisa aqui na minha alma. Vamos caminhar mais. Tem muita coisa para conhecer. Cara, no último dia que eu tô aqui, que tristeza. Cada entradinha eu fico olhando para ver se tem uma perspectiva diferente, um olhar diferente daqui. Uau!
Parece que dá pra descer aqui, vou descer, tem uma trilhazinha. Que cenário surreal, alienígena, cara. Tô até gravando os sons daqui, ó, pra vocês terem noção real do que é o lugar. Volta e meia eu coloco os sons reais dos lugares que eu passo. Eu tenho uma pasta com vários sons de vários lugares que eu passei, assim, porque eu acho que o som, cara, desses lugares... Tá, eu poderia usar de outros lugares que tem pedra com mar pra eu colocar aqui, mas eu não sinto que eu tô fazendo a coisa certa. Tem que gravar o som daquele lugar. Ninguém nota. Eu noto. E nos episódios eu coloco, cara, eu acho importante. O som é algo que muitas vezes é difícil de descrever, de notar até, mas tem uma profunda influência na nossa experiência. Esse lado mais vazio da ilha foi um tesouro para mim. Um lado de Noronha que eu nunca tinha ouvido falar. Que lugarzinho! Foi interessante notar esse lado da minha personalidade também. De que, embora eu goste de festas, agitação, isso sozinho não consegue alimentar minha alma. Além do cenário lindo, eu acho que eu preciso dar um significado para cada coisa que eu vejo. O que fica mais fácil se você consegue ter alguma intimidade com o lugar. Um tempo para ficar sós com ele. O chinelo já tá tudo cortado das pedras, ó. Por isso que eu gosto de ficar muitos dias em um lugar para gravar os episódios. Porque o olhar de quem chega e fica pouco tempo é aquele olhar do turista mais clássico, da lista do TripAdvisor, da maioria das matérias já escritas sobre o local. Essa aqui é a capela de São Pedro dos Pescadores. O lugar perfeito para curtir um passeio mais meditativo, talvez? Eu noto que esses passeios, eu ter feito o Hashtag-Sal, na verdade, é uma busca incessante para ter clareza na alma. Tentar ser alguém melhor, mais equilibrado. Uma tentativa. Não cabe a mim dizer se consegui ou não. Preciso pra caramba dessas caminhadas assim, cara. É um negócio que aquieta a alma. Onde eu estiver, tem que fazer. Aqui é especial, né? Tenho amigos muito queridos que casaram aqui. Já entrevistei eles, inclusive. Uma viagem pode ter esse motivo também. Não só baladas, caipirinhas, espreguiçar numa cadeira, em uma praia. Cada lugar, cada povo que você visita pode ter uma peça que se encaixa bem no quebra-cabeça da sua alma. Acho que eu vou perder minha carona pra Vila dos Remédios, mas, cara, preciso conhecer esse cantinho ali, cara. O que é isso? Vamos lá. É o final da ilha, como é que eu chego aqui e não vou até a pontinha ali? Tem que ir. Cara, não sei quem mora aí, o que é essa casinha, mas parabéns. Tô feliz por você, cara. Que lugar. Imagina poder morar aqui, que benefício. Que dádiva. Coisa boa andar solto assim, cara. Sem rumo. Tenho mais ou menos a ideia de onde eu quero entrar, mas aí parece um lugarzinho, eu vou, eu entro. Eu amo fazer isso, cara. É um negócio que eu amo muito, caminhar e andar meio perdido, assim. Tem gente que acha que eu sou romântico demais nas minhas falas. Pode ser, eu respeito a crítica. Mas há também quem é cego a tudo que é sutil na vida. Deve ser muito em preto e branco a vida assim, não sei. Quem enxerga desse outro modo, talvez pudesse me contar. Mas talvez também nunca tenha conhecido o mundo com outras lentes. Não saberia nem dar o nome das cores que alguém como eu, ou como muitos dos que assistem esse episódio também enxergam. Não é uma questão de certo ou errado, é só a constatação de que as pessoas vivem em mundos diferentes, baseados na sua percepção. Ó, tem casas bem bonitas aqui, hein? Tem um bar aí, será que tem comida boa? Mais ou menos barata? Barata não, mas ó, porque assim, os preços aqui não são muito
não é uma cidade barata, né, cara? Porque tudo vem de barco, de avião, cara. Esse era o fim da ilha. Ou pelo menos o ponto mais ao norte. Depois há outras 3 ilhas de tamanho razoável, né? E é um arquipélago, tem várias ilhas, né? Mas esse é o final da ilha principal. Pô, espero que não vai dar tempo, mas em outro momento eu caminho até o final da outra ponta. Lá na Ponta da Sapata. Seria magnífico. Agora eu vou voltar na estradinha aqui pro porto, que não é muito longe. Vou ver se eu consigo de alguma forma chegar na Vila dos Remédios. Tentar bater um rango lá. A ilha aqui tem uma importância enorme na navegação, na história da navegação brasileira. E aqui é o Forte Santo Antônio, era, né? Onde tinha uma defesa aqui da ilha, vários canhões que você consegue ver ali, ó. E porque era um ponto de passagem para quem vinha da Europa podia passar por aqui, né? Tinha como posto de abastecimento. E uma nação que quisesse atacar o Brasil, esse ponto aqui eu imagino que ia ser um ponto muito estratégico, né? Para abastecimento e tudo, né? Para organizar uma expedição. Então era importante manter o controle daqui, né? Com certeza. Cara, então você mora aqui e assiste o Hashtexal? Positivo, pô, prazer enorme. Fiquei feliz pra caramba, cara, porque eu queria saber se alguém na ilha assistia aqui. Demais, minha esposa mesmo, ela surta comigo, o dia todinho vendo um negocinho de veleiro. E eu comentei até com o Jack no Instagram dele, que um dia eu vou comprar um veleirinho dele, hein? Vou comprar um veleirinho dele e vou trazer pra cá, vai ficar na poitinha ali fora. Pô, tu conhece o cara que tem um veleiro aí, tem um 16 aí? Ó, tem 2 veleirinhos pequenos, o Marreco, que é o do Peral, é um marrequinho 16, e tem um Brasília 21, que é o do Danilo. E tem o catamarã grandão aqui do Ronaldo, que faz charter com a Pô, eu acho que eu não vou ter chance de ver eles, cara, mas mandam um abração. Show, e é os únicos também. E tem os Optimist, que a gente brinca ali na areia, né, às vezes. Eu já de Optimist Hold eu já velejo. Pô, fica aí, cara, o meu abraço aos velejadores da ilha, né, que moram aqui, cara. Prazer. Massa pra caramba. Eu vou aparecer lá, vou comentar, hein. Vai mesmo. Qual é o teu nome? Felipe? Felipe Justo. E o teu... Se botar Felipe Justo Noronha, vai me achar. No Instagram? Show de bola. Valeu, galera. Gratidão. Essa aqui é a Vila dos Remédios, que é a principal vilinha aqui da cidade, que é a principal vilinha aqui de Noronha, onde tem, acho que a maior parte do comércio, restaurantes, e é bem charmosa. E é interessante que é pequena e tal, mas tudo que a gente procurou aqui, até a churrasqueira, como vocês viram, a gente achou. Então é bem... Até que é bem equipada a cidade aqui. Esse aqui é o Parque Flamboyant. Acho que é a principal praça da cidade. Fica mais evidente para quem passa, eu acho. É ampla e tem restaurante. Olha o porquê do nome da praça. Mas depois de conhecer tantos lugares para turista ver, comecei a focar mais na cidade que existe aqui. Olhar o dia a dia das pessoas. Cara, o veículo da ilha mais tradicional é esse bug aqui, ó. Tem vários modelos, tudo é baseado no Fusca, eu acho, né? E a galera aluga e anda pra cima e pra baixo com esses bugs aqui. E pelo menos nas atrações turísticas, assim, é o que você mais vê. A gente alugou um, né? Que a gente andou por aí, que vocês devem ter visto lá. O Jack feliz pra caramba pilotando aquele negócio. O Ravi também. E é divertido mesmo, cara. Mas é uma barulheira, faz 4 por litro. E é legal. Mas agora, tem uma coisa que eu achei bacana aqui, que vai um pouco contra isso, né? Mas a partir de 2030 parece que só pode carro elétrico aqui. Não sei se vão substituir todos os carros, talvez, não sei. Mas pelo menos a entrada de novos. E você vê postos de recarga de carro elétrico na ilha inteira, cara. Eu vi um número que em 2022 já tinha 90 carros elétricos por aqui, o que pra cá é bastante. Legal, né? Tem até uns bugs elétricos também. Olha esse negócio. Pô, esse aqui é o terceiro que eu vejo, mas esse aqui é o que tá mais bem cuidado, hein? Se é o mesmo, parece ser o mesmo. Não acho que é o mesmo, acho que é o maior, cara. Diferente mecanismo, parece. Não. Ah, não, acho que pode ser que seja o mesmo. As rodas, pelo menos. Tá, talvez essa praça seja a principal.
Não sei se há necessidade de uma hierarquia assim, então, mas isso aqui deve ser historicamente mais importante, talvez. Tem um palquinho ali e tal. Fiquei imaginando como é morar aqui. Como seria a rotina se eu morasse. Não é fácil morar em Noronha se você não é já local. Há um controle bem grande para que a ilha não lote. O que dá para compreender. Apesar de apaixonado pela ilha, essa é só uma curiosidade. Tem muitos lugares para conhecer antes de me fixar em algum lugar. E lá no fundinho dá para ver o mar. Vou para lá. Lá, nesse caso, significa umas poucas quadras. Não é uma vila muito grande. Com certeza, toda cidade é feita por camadas, assim, layers, né? E camadas mais antigas. E eu tenho quase certeza que estou chegando aqui numa parte mais antiga. Tem esse casarão lindo. E para baixo também umas casas mais antigas. Deve ter sido mais perto do Porto Natural aqui. Então, quem sabe foi aqui que começou. E as pessoas não percebem, às vezes, né, que no início do Brasil, essa questão de se uma região tinha uma boa ancoragem ou não era fundamental, cara. Fundamental para o desenvolvimento da cidade. E não é à toa que a maioria das capitais brasileiras elas estão na costa em bons portos naturais. Aqui o Palácio São Miguel é símbolo da administração aqui, né? Foi construído no governo na época que os militares tomavam conta da ilha. E ainda hoje, até onde eu sei, é o lugar onde acontece a administração. Aqui, diferente de uma cidade que tem um prefeito eleito, tem um administrador, tem um regime um pouco diferente de uma cidade. Ah, mais canhões. Esses aí estão... esses aí são do outro tipo, já. Bem mais inteiro. Mas 1918 também, ó. Vamos lá. São só, acho que de outra fábrica, mas é também de 1918. E tá bem... Esse aqui tá bem conservado, cara. Dá pra ter uma ideia bem melhor. Tem aqui até um computador de tiro aqui, eu acho. Essa é a frente do palácio, ó. Noronha tem uma história muito rica. Um fio fino, mas bem proeminente, destacado quando tecido dentro da história do Brasil. Era mais ou menos caminho de muitos dos navios que vinham da Europa para cá. Essas pedras são de lastros de navios. E, tipo, em vez de ter a quilha, né? Eles tinham uma quilha inteira, assim, mas que era uma tábua, não era uma coisa muito profunda. Mas eles tinham para ter o lastro essas pedras quando vinham descarregadas. E tem o nome de cabeças de negros porque os escravos traziam na cabeça, descarregando o navio, para usar como caçamento. Em várias cidades do Brasil tem isso. Já foi muito cruel, né? Essa é a igreja de Nossa Senhora dos Remédios. Pena que está em reforma, queria conhecer por dentro. E é do século XVIII também. Acho que dos primeiros moradores daqui, né? É muito antiga. E devia ser, com certeza, aqui um encontro, né, social importante, além da questão religiosa. Deve ter sido importante na fundação, né, da sociedade aqui de Noronha, que deve ser muito interessante estudar, né? Eu imagino que, para quem é sociólogo, deve ser um prato cheio. O fato de estar tão isolado deve ter sido um laboratório muito interessante. Aqui na frente da igreja há o Memorial Noronhense, que é um pequeno museu com alguns itens que ilustram a história da ilha. Tive aí a oportunidade de conhecer um pouco mais desse passado, que não é tão fácil de encontrar fora da ilha. Cara, a carta de Piri Reis, em 1513, já mostrava Fernando de Noronha, mas com o nome de Ilha de Firmin de Lons. No mapa mundi de Lopo Homem Reines, em 1519, já mostrava Fernando de Noronha. Um lugar tão isolado e ao mesmo tempo tão importante estrategicamente. Apostaria que, devido ser contra o vento para quem vem do Brasil, e o fato de que os navios da época não navegavam muito bem contra o vento, nos primeiros séculos da colonização eu imagino que as notícias da Europa chegassem antes do que as da colônia por aqui. Há várias camadas de história na ilha. Domínio holandês, a retomada portuguesa, a prisão política, a base americana na Segunda Guerra. Dava outro episódio. Várias evidências desses 5 séculos aqui no pequeno museu.
De lá eu subi para o forte, onde aconteceu a premiação do Refeno. Conhecer a história na prática, dando os mesmos passos que milhares de outros seres humanos deram no passado, traz uma dimensão diferente a tudo. Essa é a fortaleza de Nossa Senhora dos Remédios, que foi construída ainda no século XVIII para defender a costa brasileira, especialmente de franceses, holandeses que já atacaram aqui, né? Que era uma posição muito estratégica. Mas com o tempo ela foi perdendo a sua importância militar, né? Tipo, foi usada também de presídio, né? Em boa parte do tempo. E na Segunda Guerra teve de novo uma função militar. Foi usada como base para rastreamento de mísseis, né? Aeroporto, junto com a Força Aérea Americana. E hoje é um dos principais pontos turísticos aqui. Vocês viram já a festa de encerramento da Refeno foi aqui, da premiação. Tem restaurantes. É um lugar bem legal que eu vou conhecer agora. Era R$80 por pessoa, acho que até eu já conheci na Refeno, então aquelas imagens de lá vão servir já. Em minha defesa, tinha menos de 1 hora para conhecer o local e por isso não valia a pena gastar o dinheiro de uma entrada que valia para 10 dias. Praia do Cachorro. Será que aquele cachorrinho lá tá me chamando pra praia dele? Tipo, não vai no forte, é caro pra caramba. Será que é caro pra caramba? R$80 por 10 dias, mas só tem hoje. Já tinha ido lá e não valeu a pena. Mas, pô, de repente eu que mantei lá também a apresentação do forte e tal, né? Mas que praia legal essa aqui também, hein? Essa é a praia mais próxima à vila, bem na frente, na real. A Praia do Cachorro é a mais perto da Vila dos Remédios e, pô, tenho certeza que foi usado pra caramba pra desembarcar muita coisa, porque a brigada naturalmente dá pra procurar embarcações de grande porte, que seriam caravelas, né, que hoje não são tão grandes assim, mas na época, aqui na frente, e é fácil chegar de bote, bem na frente da vila. E também está envolvido em mistérios, porque dizem que tem tesouros escondidos por aqui, enterrados. Será? Faltou um detector de metais. Acho que alguém já deve ter procurado isso bastante. Se é que é verdade. Depois disso, era hora de ir embora, encerrar esse dia incrível. Voltei de ônibus. Talvez o primeiro lugar em que eu senti que estava cercado mais por moradores de Noronha do que turistas. Eles talvez sejam o verdadeiro lado de Noronha que quase não ouço falar. Esse ano talvez eu escutei mais sobre o surubão de Noronha na TV do que a cultura ou qualquer outro traço da personalidade do povo que mora aqui. Pegando o ônibus junto com eles, começou a se costurar uma série de coisas que escutei com conclusões minhas, imaginações do que é ser alguém que mora nessa ilha. Morar em um paraíso, sim, mas que é distante, pequeno, um microcosmos lindo, mas caro. E se você não ganha muito dinheiro, também é difícil aproveitar os restaurantes e as atrações incríveis que existem por aqui. Na minha experiência, foram muito gentis, prestativos, abriram uma ferragem umas 2 horas depois que já tinha fechado. Quem é que faria isso em outra cidade? É meio raro. Moram sim em um paraíso. Mas talvez isso simplifique demais as coisas. Parece desconsiderar os desafios que esse pequeno povo enfrentou e enfrenta todos os dias. Quais são seus sonhos? O que querem? Eu descobri o termo neuronha para designar um estado de espírito que às vezes bate em alguns moradores por causa do isolamento. É certo para mim que, ao falar da ilha, a gente devia falar muito mais deles. Que vivem nessa ilha todos os dias, onde tudo parece ter sido feito para quem fica por pouco tempo. É óbvio que as pessoas aqui, em sua maioria, dependem do turismo. E ele é bom, mas nunca podemos esquecer que essa é a casa deles também. Não sei se a gente vai sair de noite, mas meu último passeio aqui em Noronha. Agora tomar um café, curtir a praia do Porto e imaginar quando é que vai ser a próxima vez que eu vou ter a chance de vir aqui. Acho que com balanço, daqui a 1 ano ou 2, mais provável 2. Vou sentir bastante saudade. Eu amei ficar aqui, amei essa ilha. Há outros lugares mais bonitos no Brasil? Talvez. A tarefa de julgar qual é o ponto mais bonito do Brasil, eu deixo para outro que esteja afim de encarar essa aí. Não é fácil.
Mas em poucos lugares eu senti que estava visitando um mundo de sonho, um parque dos dinossauros, uma Nárnia, uma Terra-média. E olha que eu posso falar com alguma tranquilidade que já visitei muitos lugares do Brasil. Noronha é uma joia, cheia de contradições, é óbvio, mas posso garantir que é muito mais do que um surubão. Se é que existiu. Será que existiu? Se você gosta do Hashtag Sal, se você gosta do que a gente faz aqui, considere com carinho deixar qualquer quantia pra gente lá na Apoia-se. Um cafezinho, R$10, já ajuda muito a gente, muito mesmo, a fazer o que a gente faz aqui. O canal é mantido e é feito para vocês que apoiam a gente todo mês com alguma coisinha lá. E eu sou muito grato. Fazendo isso, você participa de um grupo de apoiadores que sempre tem discussões muito bacanas sobre a vela. Tem lá vários velejadores experientes, muitos novatos também, e trocando muita informação. É mais uma coisa muito legal que o canal faz. Gostaria de ver você lá daqui a pouco. Ou se não, domingo, às 10 da manhã, com mais outro episódio. Até mais. É um grupo seleto, hein? Que figuras, meus amigos.